planeta, água. Vem, Henry. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Ô, Chicão. Ei. Eu tô fazendo back vocal. Isso, Volta, cara. volta, Chico. Isso. Não, Chico foi sei lá onde. Ei, Zé, que é isso? O que acontece? Eu tava fazendo Volta back pra vocal, terra. gente. Não ficou legal? Ficou, Bem Eu ficou legal. bom. fiz a legal. quinta. Ficou a Muito quinta bom. série. Gostou. Ó, primeira vez que o Zé vem no programa, você me dá uma Gostou, dessa? Zé? Pô, tu entrou na espaçonave e foi embora. Bom, bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Toda quinta-feira um programa diferente, com conteúdo novo para você que tem sua própria marca, que quer empreender ou que quer ficar por dentro de tudo que rola no nosso segmento têxtil. Como eu falei no início, hoje é um programa inspiradaço, inspirador para quem se preocupa com o tema de sustentabilidade, reciclagem, né? E o Zé vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Ele tem um projeto muito bacana que a gente também vai falar sobre ele. Certo, Zé? Opa, Bem-vindo. vambora. Bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Desculpa essa participação do Chico, mas o resto tá tudo certinho? Foi fundamental. O Chico já deixou o Zé aqui, ó, preso, né, Zé? Preso. Tá enganchado, filho. Só porque eu falei que ele estava viajando, né? Você vê, né? Já começou uma Oi, pegadinha. deixa eu falar, pra gente pagar o salário de todo mundo, você tem que agradecer os nossos patrocinadores, né? Exatamente, eu ia chegar lá. Eu queria agradecer a Epson do Brasil, a CHT, a Brand Têxtil, a Audaces e ao Busca Têxtil, que são os parceiros aqui do programa. E ao Zé, que hoje teve o tempo de estar aqui com a gente, né? Ilustre presença. Que vai falar da plataforma Cotton Move. Mas antes disso, Zé, eu queria entender como é que você veio parar aqui no nosso Game Têxtil, qual o seu propósito no nosso setor? Cara, a história é longa, viu? A gente tem aí quanto tempo? Vou Uns pegar- 3 dias de programa? Vou pegar a espaçonave do Chico ali para poder contar essa história. Vamos entrar todo mundo dentro aí e vamos lá. Cara, eu tenho aí, eu acho que passei dos 35, 30 e poucos anos de indústria têxtil e comecei a trabalhar com ela em 88, 89, comecei a conhecer a indústria têxtil e sempre tive, né, aquela quedinha, né, aquele senso assim de falar, pô, não tá legal isso aqui que a gente está fazendo, né? Então a gente começou lá na década de 90, conheci uns caras muito bacanas, Weber Ferreira, que é o pai dos corantes naturais, né, um pesquisador brasileiro, o Júnior Balei, da Easy, lá de Criciúma, né, que é um fabricante de jeans bem conhecido. E a gente era tudo garotão e a gente resolveu fazer camiseta e bermuda com algodão orgânico lá na virada aí de 98 para 99 aí. Essa preocupação, entrando. então, é desde cedo, né, Zé? A gente não concordava, eu já entendia que tinha que ter um momento de mudança, né, de virada de chave. E no passar do tempo, né, sempre trabalhei com produção, grande escala, malha, fio, tecido, jeans, camiseta, importação, exportação, né? Conheço bem, né, o universo têxtil. E em 2002, 2013, a gente fez a primeira grande produção com corantes naturais de baixo impacto ambiental, porque a gente sempre tinha aquela preocupação das questões dos auxiliares químicos, porque a questão de um produto sustentável não é só a matriz de matéria-prima, você tem, durante todo o processo, etapas, né, que geram impacto ambiental, né? E a gente nunca conseguiu, naquela época também, a gente não conseguia escalar, né, porque a gente colocava o produto na área de venda e o consumidor não entendia o que a gente está fazendo. Então, não sabia diferenciar o que era uma produção de baixo impacto e uma produção convencional, né?
Mas a própria No indústria... ponto de venda isso era diferenciado? Zé? Sim, chegou a ser sinalizado, a gente tinha pouca importância, né, para o consumidor nesse momento. Acho que é mais importante aquela questão lá do bem vestir, porque é uma questão de conceito, né? A moda coloca esses conceitos para a gente. Eu acho legal também, isso é um princípio, né, de liberdade, de individualidade, de vestir do jeito que tu quiser, né? E, claro, e o mercado não existia esse mercado, né? E, enfim, em 2017, 2015 para 2017, eu fui fazer uma viagem lá no caminho de Santiago de Compostela, né? E no meio do caminho, de tantas coisas que ficam na cabeça da gente, fica desconectado, né, do meio profissional, de trabalho, tudo começa a se conectar com o ambiente, né, o meio ambiente. E eu falava, cara, eu já estou chegando aí no meu cinquentão, aí eu não fiz o negócio acontecer. Então, eu voltei decidido que eu tinha que virar a chave da minha vida em questão de ou eu continuava produzindo em grande escala, sempre com preocupação no meio ambiente, ou realmente fazia um projeto de impacto. Aí eu conheci uma pessoa lá das lojas Renner, o Eduardo Ferlauto, e a gente começou a conversar, na época, sobre crédito de BCI, algodão BCI, né? Foi uma dos primeiros movimentos aí na questão dos plantadores de algodão para essa questão de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela não envolve só meio ambiente, ela envolve também o pilar social e o pilar econômico. Exato. Né? Então, assim, o ciclo tem que fechar para você poder carregar, né, esses pilares. E a gente começou a conversar com ele sobre fazer um projeto de algodão orgânico, porque a gente já tem um histórico também aí nessa questão de algodão orgânico. Só que no meio do caminho ele falou, olha, cara, a gente vai ter que mudar aqui. A gente usa uma palavra hoje muito bacana, nós vamos pivotar. Né? Pivotar, exatamente. Pivotar. Só que pivotar numa manobra, para quem é velejador, sabe que é uma manobra muito arriscada. Arriscada, é verdade. E o barco vira, né? E vai todo mundo para a água, né? Então, aí tem que desvirar barco, enfim. E pode acontecer com as empresas isso. Então, a gente pivotou para um projeto que eles estavam, um desafio que eles colocaram para algumas empresas, que era a questão de reciclar os resíduos de pré-consumo da cadeia de fornecimento. Então, a gente entrou nessa questão do Redins, né, que era o nome do projeto, comecei a estudar essa questão de reciclagem, comecei a entender que, além daquele projeto da Renner, tinha outros mercados que a gente podia aplicar isso, poderia aplicar isso também em outras fibras, que a gente tem uma questão aí dantesca, né, com essa questão das fibras sintéticas, porque não que elas precisam sair do mercado, mas elas precisam ser direcionadas em projetos de reciclagem e projetos de economia circular. Né? E em 2019 a gente lança produto, né? O produto foi razoavelmente bem na área de venda. Em 2020 a gente já começa a abrir, começa a colocar outros players de varejo, né? A gente entra com a C&A, entra com o Grupo Arezzo, com a Reserva, Ripcool, outras marcas de moda que começam a comprar um pouquinho do produto que a gente chama de princípios de economia circular. Ele não pode dizer que ele é circular porque ele não é 100% circular. Né? Porque existe uma grande diferença que é entre reciclagem e economia circular. Tá. Né? A reciclagem, quando você consegue reciclar aquela matéria-prima, mas o ciclo de uso finda, ele termina. E os produtos com princípio de economia circular é aquele que tu consegue manter no ciclo industrial. Perfeito. E no mercado. Ao final do ciclo de vida de uso do produto, ele retorna para a indústria e volta novamente como um produto manufaturado. Então, essas são as diferenças. Eu estou contando já uma história. Já estamos... Bom, gente, estamos indo atravessando aí, né? Tinha um monte de dúvida para tirar, nem já esclareceu. O programa já está acabando. A gente está contando um pouco da história do que foi, né? Então, aí 2020, pandemia. Loja fechada, né? Uma crise, né? O consumidor, nós presos em casa, né? Houve uma confusão, né? Tudo. Foi o momento de pivotar,
a nossa mente? Exato. O consumidor pivotou. E de uma forma, claro, foi um momento triste para nós, porque a gente teve não só a perda de vidas humanas, pessoas com sequelas por causa dessa doença, né? Mas também teve empresas que entraram em situações econômicas muito difíceis, tudo. Mas foi nesse momento que a gente entendeu que o consumidor começou a acordar para essas questões climáticas, essa questão de reciclagem, a questão de economia circular, né? Pegada de carbono, pegada hídrica, pegada elétrica, tem uma série de variáveis, né, que fazem essa questão do clima, essa questão dos recursos naturais também, da escassez, né? E falando nisso, né, hoje é o dia 2 de agosto, é o dia da sobrecarga da Terra. Só explicando, Zé, porque é um programa gravado, então a gente está gravando o programa hoje no dia 2 de agosto, vocês estão assistindo aí qualquer dia da semana, do mês, do ano. É verdade. Então, que fique para as próximas gerações, né? Esse programa deve ser assistido por todas as gerações. Mas o dia 2/8, ele é o dia da sobrecarga, ele representa que um dia de consumo, né, de quem habita a esfera azul corresponde a um ano de produção dos recursos naturais que a Terra precisa para se renovar. Então, aí, quem tem uma calculadora fácil na mão, porque eu não tenho aqui, você pode fazer uma conta que é meio que exponencial. Um dia de consumo é um ano para Terra se regenerar. Então, e a gente está, então, com a conta negativa, né? Estamos no cheque especial, na realidade, quando a gente fala de matéria-prima. Matérias-primas e recursos naturais, né? Então, isso envolve tanto água, enfim, uma série de coisas. Então, chegou a pandemia, né? E a gente entendeu que o consumidor precisava receber mais informação. E eu ficava naqueles meus dias enclausurados, né? Batendo, arrastando corrente dentro de casa, pensando como é que eu vou fazer para contar para o consumidor que a gente está colocando um produto, né, de baixo impacto ambiental, com todos os recursos disponíveis na indústria para mitigar, né, os impactos, as ações dos parceiros de varejo, os parceiros da indústria, né? Eu pensei, cara, que todo mundo está hoje? Ou está na frente da tela do computador ou está com o celular na mão. Mais um celular na mão do que, né? A televisão, coitada, tá terceira, está lá esquecido na sala, no cantinho. Virou um objeto de decoração. Exato. E aí eu resolvi criar um aplicativo. Cara, nós vamos para o celular e nós vamos conversar com os caras. Nós vamos engajar essa turma aí para tornar esse momento, né, melhor, e poder levar esse conhecimento aí sobre produto, né, sobre matérias-primas, sobre o engajamento que as empresas estão fazendo, porque a gente lê muita notícia, cara, a indústria têxtil, ela polui pra caramba, isso é fato, né? Mas a gente também tem que evidenciar de uma forma clara e transparente o que ela está fazendo, né, para mitigar, né, todos esses impactos. Então, foi aí que surgiu a plataforma... A ideia da plataforma. A ideia da plataforma Cotton Move. É isso, Zé? A gente chama de plataforma circular Cotton Move. Perfeito. A gente já vai falar dela. Mas, assim, pelo que eu entendi, pela sua história, você foi praticamente pioneiro nessas produções têxteis sustentáveis, né? E de lá para cá, a gente entende que houve muitas mudanças no segmento e a gente ainda tem muitos problemas na nossa indústria têxtil. Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, a gente tem muitos dados, né? Hoje, claro, a rede nos informa, né? Contatos, né? A gente está conectado muito com o outro lado do planeta, ou com todo o planeta. Aonde o Chico foi lá com o disco voador, exatamente, onde ele está passeando com a espaçonave em volta da Terra, a gente fica observando toda a movimentação, né? Tem hoje muita gente engajada, né? Então a gente tem várias fundações
E tem alguns números, alguns dados, principalmente da Fundação Ellen MacArthur, que diz que a cada segundo um caminhão de resíduo têxtil é jogado em aterro. Tá? Então, no Brasil também não é muito diferente, né? Apesar, a gente tem esse exemplo do Atacama aqui, que todo mundo falou, no Chile, que dá para olhar ali o impacto satélite, aquele vergonhoso, né, para nós, humanos, ter aquilo. O Brasil também tem milhares de pequenos Atacamas, né? Porque a gente, infelizmente, ainda descarta lixo em aterro, em terreno baldio. Sim. E não é têxtil, é tudo, né? Então, sofá, pneu, roupa, calçado, né? O calçado também é um grande problema aí, né? Nessa questão do ciclo. Então, esses são os problemas. Né? E você tem uma ideia assim, de quanto do que se produz que é reciclado, Zé? São fontes, né? Então, cada fonte defende uma. A gente tem o problema do pré-consumo, que tem que ficar claro também para quem está assistindo a gente. Existe o descarte de pré-consumo e o descarte de pós-consumo. Qual a diferença, Zé? Então, vamos lá. O pré-consumo é quando a indústria está produzindo um novo produto, né, para ser colocado no varejo, ela tem resíduos dos processos. Né? E hoje a gente já age, principalmente aqui no Brasil, que a gente é uma referência nessa questão do algodão, ninguém fala, todo mundo fala, porque lá fora, fulano e tal. Aqui no Brasil, a gente recicla muito algodão. Que bom. Só que a gente não tem esses dados, como a gente não consegue mensurar a quantidade de lixo que tem espalhado nesses microaterros, a gente também não consegue mensurar, porque é um país, primeiro que a gente não tem as ferramentas ainda oficiais, a gente tem uma estimativa, é um país de dimensão continental, então não tem como conectar toda essa informação. Mas o Brasil recicla muito algodão, porque a gente é uma matriz produtora de algodão, e foi por causa disso que surgiu o nome da Cotton Move, porque a gente começou na matriz do algodão, porque a gente tem tudo aqui, a gente planta o algodão, a gente fia o algodão, a gente tece, confecciona e coloca na loja, ainda tem o descarte. Então, vamos para o algodão. Né? Então, esse foi o primeiro grande desafio. Falamos de pré-consumo. O pós-consumo é o final de ciclo de vida, aquela roupa nossa, roupa velhinha em casa, ou que não interessa mais porque não está curtindo ela. Né? Você vai lá e descarta isso. Né? E, geralmente, e normalmente, isso não chega onde deveria chegar. 75% da população brasileira, isso é um dado, é um fato da Brel, 75 a 78, não estou lembrando, que é muito dado. A gente não separa o lixo. Né? Quando a gente fala separar o lixo, é separar plástico, orgânico, roupa, né? Pneu, bateria, enfim, remédio. Então, a gente tem toda essa problemática e o Brasil precisa evoluir nisso. Então, pré e pós-consumo, a gente tem esses dois descartes. E no pós-consumo, cara, tirando a questão do downcycling, reciclagem aí é menos de 1%. Tá? E no pré-consumo, eu acredito que na matriz do algodão a gente deva reciclar aqui de 5% a 6%, mas o número mundial é triste, não chega a 1%. Isso. Entendi. Fundação Ellen MacArthur também a informação. E, claro, depois tem outras, né? Fontes que falam, por exemplo, o que a gente tem hoje guardado nos armários, é interessante isso, né? Que a população tem de roupa em casa, a gente não precisava mais produzir matéria-prima virgem. Para você ter uma ideia, o europeu ele descarta 45 quilos por ano de roupa e o brasileiro descarta 12. Tá? Isso são dados, né? Claro, a gente sempre tem que checar as fontes, tudo, mas a gente fica coletando informações. Né? Entendi. Então, é isso. Mas, globalmente falando, é 1%. A gente deve produzir... O Brasil produz 9 bilhões de peças ano de roupa. A indústria têxtil mundial deve estar perto dos 100. Então, tu imagina, se a gente recicla 1%, a coisa está difícil. Aí até vou tomar um pouquinho dessa água aqui. Toma água e eu já vou... Tem microplástico aqui na pasta, está tranquilo? Eu não sei se colocaram, eu pedi para não colocar dessa vez. Já vem com água, já vem na água? Já vem. Tá, é tipo lactobacilos vivos que vem no Yakult, que a gente não sabe o que isso, né? mesma coisa. Boa. Não é isso?
Exato. Ô, Zé, aproveitando, você me falou uma coisa lá em off, que não existe produto sustentável. É isso? Pô, essa pergunta era em off, né? E a Mas resposta agora- também, né? Aqui Agora, nada mais é em off, em Zé. público. Mas vamos lá. Cara, o que é o conceito de sustentabilidade? Cara, a raça humana não é sustentável. A gente nasce e a gente é um passivo ambiental, né? A gente respira oxigênio, queima oxigênio. Aí depois você está lá, fraldinha, né? Putz, faz um monte de fralda. Não tem, cara. A gente... basta estar vivo que a gente é um passivo ambiental. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar colaboração, tecnologia, informação para mitigar esses impactos, né, e prolongar os nossos recursos. Isso aí é ação de sustentabilidade, mas, enfim, essa relação de consumo ela não é sustentável, não da forma que ela está, né? Então, todo mundo vem vender seu peixinho, aí, eu sou sustentável, eu apaguei a luz. Está começando, entendeu? Mas, ao pé da letra, não existe produto sustentável. Ao pé da letra. Tem polêmica, hein? Ah, bomba, hein? Bomba, Bomba! Zé, a economia circular seria a solução para tudo isso que a gente está falando? Olha, ela é um caminho, tá? Porque a gente tem que desenvolver muita coisa. Não é uma questão assim, economia circular é em todos os setores, né? Então, alimentos, têxteis, né? A indústria farmacêutica, eletroeletrônico. A gente tem que evoluir. O que é certo, assim, o caminho que a gente está não está certo, né? Esse caminho tem fim, tem a história da conta aí, dos recursos, poluição, alteração climática. O mundo hoje está ardendo aí, né? Tu vê, a China está num calor lá, a Grécia pegou fogo, a Sicília 15 dias atrás. Então, enfim, a gente teve um desastre aqui no início do ano, na litoral norte, aí, Verdade. um absurdo isso. Então, esse caminho não está certo. Então, cara, as ferramentas, os princípios de economia circular vão nos auxiliar, mas isso é médio e longo prazo, né? E durante essa jornada, pegando até a espaçonave do Chico aqui, na jornada da espaçonave, né, que está todo mundo dentro, a gente vai descobrir, né, que se as ações estão sendo corretas ou não. Isso é mais... A gente tem um objetivo que é mitigar, né? Agora, como a gente vai fazer e a forma de engajar é que ela tem que ser... Ela vai evoluir dia a dia. Né? Perfeito. E hoje você tem a plataforma, o aplicativo, né, Zé, online, que eu acho que já facilita um pouco o caminho, mas como é que você trabalhava isso antes? Cara, a gente era no corpo a corpo, sabe? Mano a mano. Conversando com os empresários, conversando com... Vale a pena até a gente citar isso, cara. Tudo isso que a gente fala aqui sobre a plataforma, sobre a economia circular, sobre ações de sustentabilidade no setor têxtil, ela se deve a um tipo de profissional que surgiu nos últimos 10 anos, que são os responsáveis pela área de sustentabilidade das empresas. Esse profissional não existia há 20 anos atrás, né? Então, os caras nem sabiam o que era sustentabilidade. E por algumas empresas estarem investindo nessas ações, a gente começou a ter... Eu sou o resultado, né, de ações de uma empresa de varejo e depois o conjunto de empresas de varejo, né? Então, assim, a gente tem planos ambiciosos para a plataforma. A gente quer sair de um ambiente com o usuário, que hoje a gente leva mais informações sobre essas questões de onde descartar, onde encontrar, o que é feito, né, os números, as pessoas que estão por trás disso, as empresas que estão por trás disso, mas a gente ambiciona criar realmente um hub que a gente possa levar soluções, não só para a comunidade, para o usuário, do seu descarte, né, das diversas fibras têxteis, né, que é o nosso... É onde a gente arranca os cabelos, né, são as misturas das fibras, e também as empresas, né, conectar essas empresas e trazer um projeto que possa
é mitigar esses problemas que a gente tem dentro do setor têxtil nacional. Você tem até parceiros, né, que te levaram a ganhar um prêmio de sustentabilidade, né, Zé? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, esse prêmio para nós foi uma surpresa, tá, Henrique? A gente entrou assim meio que de gaiato no navio e, cara, no dia a gente foi pego de calça Surpresa, curta. Que legal. Foi. A gente tem uma parceria muito forte com uma empresa em Minas que acreditou, né? O Vicente lá da Souza e Campos e todo o time, todos os colaboradores da empresa, né? Porque era uma empresa verticalizada, então a gente está falando de fibra, fio, tecido e confecção, então precisa de um engajamento, né? Então os colaboradores da indústria foi muito importante. A adesão do varejo, nos pedindo, cobrando, apoiando, né? Essa questão de ter os produtos na área de venda. E a gente resolveu inscrever o projeto de economia circular com a CIA, do DIN Circular, num prêmio Anshan Eco de 2021. 22, eu acho. 22, 21 a gente lançou o aplicativo. E a gente escreveu o texto, né, junto com a Gabriela, que trabalhou com a gente aí na área de comunicação, Gabriela Machado, um abraço para a Gabi, e junto com o pessoal da CIA, e a gente submeteu. A Cíntia já estava no time, sim, né? Sim. A Cíntia esteve aqui com a gente também. Ah, teve? Já esteve aqui. Legal, Não assistiu? Legal. Assiste. Vamos deixar o link aqui. O cardzinho está aqui. Assiste, por favor. Então, e a gente fez uma coisa assim meio que, sei lá, vamos candidatar. E no dia que a gente estava lá para receber o prêmio, a gente foi chamado para a final, ia ter uma premiação, a gente entendeu que a gente estava no meio de vários projetos que iam ser premiados, né? E aí começou um zum, eu acho que a gente vai ganhar alguma coisa, aí um destaque e tal. E o evento começou, né? Chama um, chama outro, e nada da gente ser chamada. Aí, quando o grande finalista do prêmio desse ano foi a CIA e a Plataforma Circular com a turma. Falei, caramba, né? Então, que legal. Foi uma festa, todo mundo no palco, foi um negócio muito bacana. A gente ser reconhecido, né, pela Câmara de Comércio Americana, a gente enfrentou, na realidade, inúmeros projetos, inclusive um da CHT, aí, que é o patrocinador, né? E a gente levou o prêmio da noite. Então, foi fantástico isso, a gente ser reconhecido, não só no ambiente têxtil, mas assim pelos outros ambientes, porque tinham N empresas de todos os setores do Brasil, né? Então, foi muito bacana. Assim, a gente constatou, esse é o caminho que a gente está seguindo, foi a comprovação que a gente está seguindo o caminho certo junto com todos esses parceiros nossos. Né? Legal, Zé. E qual que é a importância do designer nesse processo da economia circular? Porque a gente estava falando, o pré-consumo, eu acho que a importância deles é muita, né? E como é que é trabalhado isso hoje? O pré-consumo ele tem um impacto muito grande, né? A gente tem uma perda aí de matéria-prima, dependendo do produto, processo, fibra, aí, de 18% a 30%, tá? A gente tem de descarte de matéria-prima, de perda nos processos, claro, depois a gente vai dando jeitinho de recuperar tudo isso. E tem o pós-consumo. O pós-consumo é um problema para nós, porque a gente não tem padronização, hoje, por exemplo, os nossos produtos, a gente segrega, a gente projeta um produto para ser circular. Tá? Perfeito. E o que está rodando aí, que está nos armários, aí, ele é fruto de um erro de design. Os designers me perdoem, mas é verdade, né? O lixo é um erro de design. Tudo, mas ele não é no setor têxtil, tudo, até o que está aqui no estúdio, ele não foi projetado, não foi pensado, porque não é uma coisa que a gente pensou nisso lá atrás. Né? Para ser reciclado. Exato, né? Ser reciclado. Na década passada, a gente começou a pensar em reciclar uma vez, só que é urgente que esses produtos sejam reciclados várias vezes. Né? E hoje a gente já consegue fechar ciclos. Né? A gente tem hoje exemplos aí, Yukon, CIA, a própria Ripcool, que o resíduo têxtil da primeira coleção deles já está entrando na
na próxima produção deles, da próxima coleção, isso do pré-consumo. E o pós-consumo, claro, o ciclo de vida aí ele pode ser de 1 ano, 2 anos, e a gente pede aí, quando compra o produto, que devolva nos pontos de coleta, porque isso retorna para nós e a gente insere novamente ele no ciclo de vida, né, do produto. Mas realmente, cara, a maioria dos designers não trabalham dessa forma, não pensam dessa forma, Deixa e talvez... eu aproveitar também, falando sobre pós-consumo, a gente fala muito aqui sobre upcycling. Cara, E queria que você explicasse a diferença no pós-consumo, a reciclagem Reciclagem e o e o upcycling. upcycling. Acho que tem diferença nisso, né? É assim, o upcycling, uma coisa é fato, tá? Não existe um produto mais sustentável do que aquele que está pronto, porque ele já carregou a carga dele, já pagou a gente Já está feito. Está feito. Fazer. Então, o upcycling, para mim, é um grande caminho. A gente tem um braço também dentro da plataforma com a Agostina Comas, né, que é uma das pioneiras na questão de upcycling. A gente fala isso em 2002, né, de aproveitar a roupa que sobrava em coleção, ou às vezes erros de industriais e a gente reaproveitar isso. Tá. Porque acontece, isso evoluiu muito, né? O equipamento, qualificação dos colaboradores, né? Evoluiu muito. Mas no passado a gente tinha muito defeito na indústria têxtil. E a questão do upcycle, ela é mais um braço, né, da ação que a gente fala de princípios de economia circular. Que você dá uma pequena intervenção, claro, às vezes sobra um resíduo, que você transforma uma peça, mas ele pode ser destinado, né? A gente tem que ampliar isso, a gente não consegue... como eu falei, o Brasil é muito grande. A gente teria que ter uns 5.000 pontos de coletas para a gente realmente dizer, olha, é efetivo, né? A gente já consegue, a gente já tem alguns números aí, a gente já ultrapassa toneladas, né, de produtos que a gente recebe. E voltando para o upcycling, sim, o second hand também está dentro dessa história. Hoje é muito importante o papel do brechó. Cresceu demais, né? Cresceu não, demais. E vai crescer. Ele é um produto... Porque essa questão de você fazer um produto, você precisa entender como é importante a questão do upcycling e do second hand. Hoje, a questão do produto barato, alguém vai pagar o preço desse produto chegar barato na loja. Tá? Quem está produzindo, ou a matéria-prima, ou a mão de obra, ou a margem do varejista, enfim, produto barato é um problema. E as pessoas têm que ter acesso ao produto, né? Todo mundo tem esse direito. Então, eu vejo que o produto de second hand ou o produto de upcycle, ele pode ser um produto de valor agregado, né? E com uma condição acessível, né? Eu passei aqui hoje, subindo a rua aqui do estúdio, tem um brechó ali da comunidade. Achei muito legal isso. A Europa hoje você vai em qualquer lugar da Europa, né, tem brechó. O Brasil também. Você vai hoje em várias cidades, tem um brechózinho. A gente tem um monte de seguidores, donos de brechó que prestigiam o trabalho da gente. Eu acho fantástico o trabalho desse pessoal, que é também uma microeconomia. Né? Você forma novos empresários, novos negócios, né? E a questão do upcycling também tem a questão do direito autoral. Para mim, esse é o novo designer. É o cara pegar aquilo que está indo embora, ele fala, não, peraí, vou fazer uma intervenção aqui, vou repaginar, isso aqui vai voltar para o ciclo de uso. Né? Então, é muito importante. Esse, para mim, são os caras. Né? Entendeu? A questão de, claro, quando você vai abastecer grandes mercados, grandes redes, aí você precisa escala industrial, né? Aí precisa uma informação de matérias-primas, que é o que falta também para os designers. Perfeito. Esta formação e essa informação. E nós vamos... Isso deveria vir já da escola. Exato. E a escola também não está preparada para essa questão de economia circular. São pouquíssimas escolas que enxergam isso e que recebem a informação correta. Porque quando a gente for falar no tema de rastreabilidade, eu vou conectar nesse ponto aí na formação dos profissionais, né? Que é muito importante a informação chegar correta, porque tem gente que acredita que está comprando um produto sustentável, que na realidade ele não é, uma matéria-prima sustentável, que na realidade ela não é. Então a gente tem toda essa informação que ela está chegando agora.
Né? Agora, eu falo, não vai parar mais, é irreversível. Perfeito. Agora muda, a chave virou. E quais os produtos que a gente consegue desse processo circular do algodão e do jeans? Cara, puta. Uma infinidade, assim. Tudo que tu usa hoje que tem algodão, você consegue reciclar, né? Mas na decoração, em tudo? Sim. E o que não pode é que durante o processo industrial tu contaminar ele, né? A gente, durante anos, né, tem um conceito muito bacana que se iniciou em 80, 90, que era a gente reciclar o PET, né? A garrafa PET, fazer os blends aí. Perfeito, bacana, conceito de reciclagem super bacana. Só que você não consegue reciclar novamente esse produto. Então fala, opa, isso é uma coisa que começou lá atrás. E outra, né? O problema da garrafa PET não é da indústria têxtil, nem do designer de moda, e nem nosso. O problema da garrafa PET é do fabricante de garrafa PET. Ele que resolva, né, o problema dele, não somos nós. Né? Então, são essas coisas assim que tem uns erros de conceito e tem erros, claro. Em 80 e 90 a gente estava pensando que já tinha que reciclar. Só que agora o impacto está tão grande no meio ambiente que a gente precisa fazer uma coisa efetiva. Tem que ser assim, conserta e vamos pivotar e acertar o rumo, né, da indústria. E é o que a indústria está fazendo. Né? Só que assim, isso demanda custo, demanda informação, demanda muita pesquisa, né? Porque o que a gente sabe fazer hoje, convencional, ele talvez não sirva para o futuro. Então, você tem que mudar toda uma indústria. E o grande desafio é você mudar esse mercado inteiro. Então, desde o formador, lá no educador, né? No profissional, para isso chegar na indústria e também essa informação chegar no consumidor. É uma transformação muito grande, cara. Ô Zé, e com toda essa experiência que você tem, queria que você me ajudasse a reciclar algumas pessoas aqui do programa. É possível? Não, imagina, cara. Os caras aqui são super de boa. Cara. Não, pode começar pelo apresentador. Não, eu tô vendo aqui o que o time tá vestindo aqui, todo mundo de camiseta e jeans. Isso aqui hoje, eles são todos recicláveis. Olha lá. Tá vendo? Ponto para nós. Ponto Infelizmente, pra só as aí. peças que são usadas, né? Mas tudo bem. Ô Zé, e você falou de rastreabilidade, né? A gente recebeu aqui recentemente também a Micheline, né? Que tem uma solução também rastreável do início do processo até o produto final. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa sobre isso? Penso muita coisa, né? A rastreabilidade é uma ferramenta de separar o joio do trigo, né? Como é uma expressão antiga, mas a verdade das inverdades, né? A questão, o trabalho da Micheline é fantástico, é uma pesquisadora brasileira, ela desenvolveu um projeto de rastreabilidade, principalmente enfrenta hoje uma questão da pirataria têxtil, né? Isso é um fato, né? Então, é um caminho das ferramentas de rastreabilidade para poder identificar, né, toda a cadeia de suprimento daquele produto e a veracidade se tu está comprando realmente um produto, né, que é atrelado àquela marca. A gente tem outro caminho com a rastreabilidade. Na realidade, a gente faz rastreabilidade para comprovar o que a gente está fazendo está correto ou, né, atendendo os padrões mínimos, né, de circularidade. A gente, quando começou a falar em reciclagem têxtil no mundo, né, a gente trabalhava, existe uma ONG chamada Textile Exchange, que dita essa cartilha, né? A gente começou a falar em 5%. Foi o começo. O produto ele é considerado reciclado ou circular quando ele tem 5%. Hoje, já o mínimo já está em 20%. Né? E tudo isso precisa ser auditado, porque no planeta inteiro tem gente que diz que é reciclado, ou tem baixo impacto ambiental, ou tem menos consumo de água, ou não utiliza aminas em excesso, ou auxiliares químicos que são danosos, né? Só que tem um monte de gente que fala e não faz, né? Os políticos são assim, né? A gente E então, e a indústria também e o varejo também as pessoas também às vezes, né, se questionam, né?
sobre isso. Então, a gente utiliza a rastreabilidade como um documento. É um documento, né, que comprova o que a gente está dizendo de uma forma clara, transparente. A gente tem esse objetivo de governança, né, e a gente utiliza o sistema de blockchain. O blockchain ele é um cartório, ele é o cartório universal, né? Então, por exemplo, quando eu faço um registro, ele é um dado imutável e a gente utiliza o dado de blockchain, a gente faz o registro, né? A gente tokeniza a informação, coloca tudo lá dentro, faz a criptografia e coloca na rede. Esse dado ele é imutável. Então, na realidade, esse dado ele pode ser usado contra mim. Né? Tá. A turma do Zé Guilherme colocou aqui que utilizaram X% de matéria-prima reciclada proveniente da empresa A, certificada B, C, né? E aqui diz... E aqui está registrado. Eu não consigo tirar. Eu coloco na rede, eu não tiro mais. Essa tecnologia do blockchain ela é imutável. Por exemplo, os políticos, quando vão fazer um programa de governo e prometem, eles deviam registrar isso para depois a gente cobrar eles, né, das ações que eles não fizeram. Que é dar de erro, hein, Zé? É. Então, só que assim, isso é uma coisa muito nova. Então, tem empresa que se sente à vontade a fazer isso e tem empresas que não se sentem à vontade a fazer isso. Até não por uma questão de não estar fazendo certo, mas não ter certeza do que está fazendo certo. Porque os conceitos hoje, a gente está vivendo um momento que um diz que é, mas realmente não é, né? E aí ele consegue dizer e criar uma verdade que realmente não é. Então, a tecnologia chegou para isso. A rastreabilidade comprova que o lado social, o lado ambiental, né, o lado econômico, e a gente faz o registro. Então, os nossos parceiros, os nossos produtos hoje, eles têm a opção de dizer, olha, eu quero com rastreabilidade de blockchain. A gente tem produto hoje que conta toda a jornada, né, em blockchain. Claro, já tem varejo, né, a própria Renner, a C&A, já tem produtos com rastreabilidade do algodão brasileiro, né, que foi pioneiro nisso, né, nessa questão de registro do blockchain. Então, são caminhos diferentes. A Micheline, fantástica a tecnologia dela, que ela consegue identificar o produto, né, a origem do produto, e a gente não, a gente transaciona também toda a jornada do produto até o consumidor. Porque isso, no futuro, a gente vai ter uma ferramenta, espero que em breve, que a gente vai utilizar essa informação do produto para conversar mais próximo do usuário, aí, do consumidor. Perfeito, Zé. E aqui no programa agora a gente tem um Minuto Plus Size, que é um mercado que tem crescido muito, que tem muitas oportunidades aí, né, Zé? Sim. E para falar sobre isso, a gente traz a dica da Amandinha. Vai daí, Amanda! Eu sou a Amanda Momente e esse é um 1 Minuto de Moda Plus Size. Você sabia que o mercado plus size tem como expectativa, até 2027, faturar 15 bilhões? É isso mesmo. Se você está na dúvida de produzir para esse mercado, saiba que você tem muito o que conquistar. Mas calma, eu sei que há uma dificuldade em produzir para esse mercado por falta de informação e onde aprender. Então vem aqui que eu vou te dar já algumas dicas. Pessoas gordas são consideradas mais de 66% da população, ou seja, não é só um mercado de nicho, e sim uma demanda reprimida. O que acontece é que as marcas precisam parar de ter um preconceito com o corpo gordo e começar a resolver o problema, porque a indústria nasceu para vestir os corpos e não ao contrário. Se você quer produzir para esse mercado e tem muitas dúvidas, acompanhe esse quadro que eu tenho certeza que você vai ajudar e fazer parte da próxima revolução da moda, que é atender todos os corpos. Valeu, Amandinha! Tô te esperando aqui na semana que vem, combinado? E Zé, plus size é um mercado, como a gente falou, que tem muito a crescer, tem muitas oportunidades. E como é que é nessa questão do reciclado? Vocês têm essa proximidade? Claro, puxa, tem uma marca de varejo aí da Renner, que é a Ashua, que já teve produtos nossos, né, com produtos com material reciclado. Então, já aconteceu há mais de um ano, né? A gente tem esse trabalho aí nesse mercado. Legal, Zé. E agora vamos falar do app, que é o que todo mundo está esperando aí para a gente entender como é que funciona, que a gente já sabe que tem muitos parceiros envolvidos, tem muitos pontos de coletas aí espalhados pelo Brasil. Então explica para a gente como é que funciona a plataforma circular Cotton Move. Acertei, né, Zé? Acertou. Então,
naquela história lá, voltando para a espaçonave, sentando aqui de novo no banco aqui, e para contar a história na espaçonave do Chico. E a plataforma, quando eu pensei nela, eu pensei em conversar com o consumidor, né? Então, a gente não concebe uma ideia legal assim e consegue traçar todos os objetivos dela, né? Então, assim, tinha uma primeira etapa, assim, vamos bater um papo com os caras aí, vamos contar o que essa turma que está aqui com a gente está fazendo. Então, assim, e vai aumentar, tá? Nós mais aí 40 dias vai ter novidades no mercado. Que legal. Vai entrar gente aí. Estaremos acompanhando, Zé. A gente vai divulgar junto aí. Notícia em primeira mão, hein? Exatamente. Mas assim, então, a gente pensou primeiro de uma forma interativa, localizar os pontos de coleta, contar o que é um ciclo ali, né, com aquele fluxograma, que a história... Eu vou te mandar a foto aí para tu ver de onde saiu aquele layout. Vamos colocar aqui na tela, tá na tela aí. Cara, parece que eu psicografei aquele negócio lá, mas fica super engraçado, todo mundo dá risada da foto. E a gente conta, então, de uma forma didática, a gente tem um blog, né? Aliás, vou te convidar para dar uma entrevista sobre o Têxtil Show, que eu acho fantástico o programa que tu está fazendo. Eu estou surpreendido com a equipe, surpreendido com os temas que tu vem colocando. Tem certeza, Zé? Pô, tem certeza. Alguém elogiou Repensa, a gente, cara. repensa aí do que você está falando. Cara, é verdade. Imagina, eu estou lá em Milão fazendo pesquisa de equipamentos de economia circular, de reciclagem, economia circular, conversando assim desde equipamentos para sorter, para identificar tipo de fibra que tem nas roupas, reciclagem de fibra, reciclagem química, auxiliares que me deu topo com o Têxtil Show. Lá em Milão. O que você está fazendo aqui, meu? Eu falei, Parece praga, né, Zé? Parece praga. Né? Foi uma surpresa. Eu falei, cara, que bacana isso, né? E também, aí já virei seguidor do YouTube, lá vendo os temas. Bom, mas voltando... Que bom, então mais um para a nossa Baita audiência. Depoimento. Aliás, aqui é o número de pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Online, ao vivo, tá vendo? Tá crescendo. De 8 países diferentes. Né? Aqui tem Milão, tá tudo aqui, Barcelona, tá tudo aqui. Boa! Então, voltando para o aplicativo, a gente queria transformar isso de uma forma didática, conseguir contar, né, de uma forma lúdica o que a gente está fazendo, passar a informação, trazer os profissionais. A gente abriu o blog com os profissionais de sustentabilidade, que é uma coisa que a gente sempre coloca um designer, um produto e fala, não sei o que. Não. Cara, esses são os caras que começaram a fazer a mudança. Eles... Hoje, falando em sustentabilidade, né, nessa mudança que a indústria têxtil, indústria de moda precisa, esses são os caras que são os agentes transformadores, na minha opinião. Depois, claro, vai agregar, né, eles são o começo, depois vai entrar os designers, né, os engenheiros, os colaboradores das fábricas, os colaboradores do varejo, enfim. E aí a gente começou... de uma forma assim despretensiosa, que a gente colocou o aplicativo, colocou na rede ali, né, esperando que alguém com o dedinho encontrasse a gente. Saímos com 200 pontos de coleta. Em um ano a gente chegou a 465. A gente vai aumentar ainda esse ano. Vamos ver se a gente consegue dobrar isso. A gente hoje passou de 6 mil usuários. Usuários são instalados. Quando a gente fala de usuário plataforma, ele é o que está instalado no celular. Que legal. Para a gente consegue conversar com eles. Que ótimo. E a gente teve mais de 58 mil acessos via web no computador. Então, ou seja, assim, a gente teve muito fluxo. E o tempo geralmente que o pessoal fica ali, nossa, é de 2 a 2,3 minutos, é muito tempo, né? Sim. Falando num ambiente de TikTok, Instagram, LinkedIn, que o cara fica segundos, né? Então, isso foi muito gratificante. Eu falei, cara, tudo isso que eu inventei aí, eu achei, cara, é muito novo. Será que vai dar certo, sabe?
Vamos enfiar numa coisa assim, que uma viagem minha, né? Assim, daí eu estou convidando todo mundo para entrar nessa viagem. E aí já começou a vir outras ideias. Como é que a gente vai? Porque vai ter agora uma segunda... A gente está em captação, buscando, né, a captação para isso. Isso que eu ia perguntar, como é que eu faço, o pessoal que está assistindo a gente, como é que a gente faz para participar desse ciclo? A gente tem ali nas lojas, né, na Play Store e tem na Apple Store, ou simplesmente o acesso pela web, né? Claro, quanto mais tiver instalado, mais número, é que nem teus seguidores, né? Quanto mais números, a gente também tem nossos seguidores como usuários, né? E isso a gente já desenhou as 3 próximas etapas do aplicativo, que envolve a questão do hub também conectado na indústria. E a gente tem um caminho aí. Primeiro, a gente vai aumentar a questão de base de dados, depois a gente vai aumentar a questão de interação com o usuário, a gente vai conversar mais, ele vai interagir mais, nós vamos pedir dados para eles, né? Vamos melhorar ali a questão da funcionalidade, né? Porque quando tu faz um algoritmo, você não consegue depois ficar mudando, passando uma tinta, né? Uma borrachinha, né? Aquilo está lá, demora para mudar. E, no fim, claro, a terceira etapa é algo bem disruptivo, que a gente vai conectar o consumidor lá no diretamente com o produtor de fibra, então, seja ela reciclada ou virgem. Então, é um projeto ambicioso aí com essa questão da plataforma circular, porque a gente quer e vai fazer as questões da economia circular no universo de moda e têxtil darem certo, né? Por isso que a gente convida todo mundo que está interessado, principalmente as empresas e os varejistas, a conversarem com a gente. Que legal. Tá até o contato aqui, né? Pode entrar também direto no aplicativo, através do aplicativo, Sim, mas sim. tem o contato do Zé aqui. Claro. Certo, Zé? E aí, Sim. até cita alguns cases aí de marcas que já estão com você nessa plataforma. Você que é a reserva, né? Sim, a gente tem hoje a Yukon, que é uma grande parceira, principalmente de pré e pós-consumo, né? Temos a C&A, temos a Ripco, temos... tem que lembrar, porque eu lembro muito Razão Tem Social. muita gente legal, bacana, né? Sim. Vocês estão com um ponto agora de coleta no Denim City também? Sim, grande parceiro Denim City. Grande parceiro casa, nosso né? também, Zé. Sim, puxa vida. O Denim City, para mim, é uma referência, né? Nessa questão. Eles construíram algo único lá. Eu acho que a turma de lá está de parabéns, cara. Que legal, Zé. Então fica aí, mais uma vez, o convite para você que ainda não conhece. Vai lá, baixa o aplicativo. Exato. E começa a participar aí com a gente desse ciclo do circular. Certo, Zé? Certo. E agora, não podia deixar você passar por aqui, acompanhar essa presepada toda aqui e não te dar pelo menos um presente, né? Em agradecimento à sua participação. É hora do mimo e hora do merchan, né? É hora do mimo e do merchan, porque isso aqui do mimo. é de um parceiro nosso, Claudião da Camisetas Rápido, Ah, né? legal. Que Pô, faz isso. produtos personalizados para os nossos convidados, para que você leve para casa. Você vê que está personalizado aqui com o seu nome, olha só. para guardar num canto especial da sua casa, do seu escritório, para lembrar sempre da gente, tá? Lembrar que toda quinta-feira tem programa e que você precisa assistir. Puxa vida, mas, cara, eu sabia que vocês iam me presentear, né? E já também, tá vendo? Já não é mais surpresa para ninguém que vem. Eu trouxe uma lembrança pro time aqui. Até que enfim! Por mais convidados como o Zé. Por mais né? Zés no Por Texto mais Zé Show. no Texto Show. Eu vou contar uma coisa para você. Puxa, muito obrigado. Zé Guilherme Porra. é show. Muito obrigado. E eu uso caneca, cara. Que eu legal, tomo Zé. Chá, tomo café. Quando Que eu não bom. tomo chimarrão, porque eu sou do Sul. Às vezes eu solto... eu me outro entrego gaúcho aqui, ó. né? Mas eu uso muito caneca. Obrigado, Que legal, gente. Zé. Depois, ó, Obrigadão faz aí. o Valeu. seguinte, então. Um dia que você estiver tomando alguma coisa, manda uma foto pra gente repostar no programa, O chimarrão, cara. no Instagram. Agora é a minha mulher que faz, e ele é japa, e ela faz o chimarrão melhor do que eu, Não, porque mas eu eu quero não que sei. você poste Eu com a rasguei as caneca. raízes. O chimarrão você não vai tomar aí, Ah, né? não, claro. Vou tomar um café. Cadê Claudinha? Claudinha, olha só. Então, Tem gente... olha, tem... Né? Peraí. Não, peraí. Eu tô aqui. Não, Primeiro... só contar um pouquinho, né? A gente tem uma simpatia, assim, o time, lá, os colaboradores, que é uma bag feita de pré-consumo, né? Porque a gente também
faz de pós-consumo, só que falta hoje boas matérias-primas para a gente fazer mais produção em pós-consumo. E aqui conta um pouquinho da história, né, que eu fui um jeans de pré-consumo. Que legal. Então, que legal. tem um eco bag, aí eu acho que alguém aqui precisa me ajudar para distribuir aqui, senão eu vou... Deixa comigo que depois eu... Vixe, Vai levar vamos tudo ficar para sem. casa e vocês vão ficar na mão, hein, Ele vai cara? presentear a família inteira e vai deixar ele sem. Exatamente, Já vou cara. fazer isso Conheço. já aqui, ó. Tá. Já vou fazer isso já para depois não falar. E tem o QR Não, tem pra Code todo aí, mundo. ó, vocês podem apontar. Ó, Ah, eu vou deixar na responsa da Claudinha. Cadê a Claudinha? Claudinha, Ó? grande Pra depois, Claudinha. depois não falar que a culpa foi minha. Vou mostrar aqui. é só apontar o QR Code aí. Peraí. O celular do QR Code já vamos vai lá. para a loja de aplicativo. Olha lá. Olha só, que legal. Já aponta aqui, ó. Já vai direto, né, Zé? Isso, vai Olha direto. que legal. Bem legal. Denim City. Jeans. Campos, Aqui, ó, parceiro Denim City. Plataforma Plataforma circular. Que legal. Bem legal. Obrigado, Zé. Opa, Obrigado. obrigado você, Aí, gente. fica a Puxa dica aí vida. para quem vier nos próximos programas, né? Muito bom. Não esqueça da equipe. Não esqueça da exatamente. equipe, Mas só eu também tá bom, tá? Ô Zé, e para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, um papo reto mesmo aqui, ó, para essa câmera, para quem está assistindo a gente. Uma mensagem, uma provocação, para que a gente possa refletir mais, para quem ainda não entendeu a importância de práticas sustentáveis para o nosso segmento têxtil. Bom, acho que todo o programa a gente já vem deixando mensagens aí, né? Mas acho que assim, que quando a gente fala aqui de plataforma, né, porque tem N outros caminhos, né? A gente começa com a lição de casa, né? É em casa, né? Não adianta a gente exigir das empresas, do governo, se a gente não faz a lição de casa. Então, começa em casa, separar o lixo, né? Procurar onde destinar, seja uma bateria, seja um remédio numa farmácia, uma roupa nas urnas dos nossos parceiros aí, que investem, né, nisso. Isso tem um custo, né? Eu estava contando para o Henry, a matéria-prima, infelizmente, a matéria-prima têxtil tem um valor muito baixo nessa questão de reciclagem por causa dos blends, né? Porque os produtos não foram pensados, eles não são monomateriais. Isso é uma questão que até a gente não falou sobre isso, que é muito importante a monomaterialidade para a gente legal complementar. Explica poder pra gente reciclar, o que é. né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma calça jeans, né? O pessoal usa por questão de custo uma linha de poliéster. Não usa, cara. Volta a usar a linha de algodão, como a gente usava antigamente, linha Coates, né? Aquela era um fabricante de... começar esses pontos, usam forro, indo a parte técnica, um forro 100% algodão, ajuda a gente, né? Não ficar enchendo de strass, de bordado, porque tem uma pessoa depois que vai ter que desmontar isso, e isso é feito à mão hoje. Isso a gente recebe, né, 3, 4 toneladas de roupa e é feito à mão. A gente desmonta a roupa à mão. Existem alguns equipamentos que surgiram lá. Pra isso, tá? Surgiram agora. Antes era uma coisa muito fechada, surgiram lá na ITMA, que ajuda. A gente está namorando ajuda a gente a desmontar processo, as roupas. Mas, assim, a primeira coisa que eu falo é: comece em casa, né? Separe o seu lixo, descarte no lugar correto. Depois, as empresas também, né? Identifique seus resíduos, faça um plano de gerenciamento de resíduos, que a grande maioria da indústria têxtil não tem, né? Isso é fácil de fazer, e destine ele, papelão, plástico, as fibras, né? Tudo. Esse é o recado que deixo. E procure a gente, né? Caso tenha interesse em fazer parte dessa iniciativa, que ela é colaborativa, tem várias empresas, elas concorrem entre si, né? Mas todo mundo tem um objetivo comum, que é resolver esse problema do setor têxtil. Legal, Zé. O recado que eu deixo para você é, primeiro, muito obrigado de estar com a gente até aqui. Não deixa de curtir esse programa, deixa seu comentário, faça pergunta para o Zé, que a gente manda e o Zé responde, certo, Zé? Opa, estamos aí. Fica sempre aqui com a gente. Para você que está chegando agora e não conhecia o canal, se inscreve, né? E sempre curte, porque é muito importante. E Zé, eu vou deixar a sua escolha, o final do programa.
Eu não sei se o Chico já voltou da onde ele foi aquela Não, hora. nós estamos juntos. Mas com você ele prefere agora. terminar com um musical ou você prefere que a gente arrode a vinheta e termine o programa? Você que sabe. Cara, eu gostei da introdução do Planeta Água e do Chico entrando na espaçonave. A gente podia fechar com ele. Com o né? Chico voltando da onde ele foi. exatamente. Fechou, então. Sensacional, Zé. Eu acho que Então, não tá peraí, a preparada. gente fica por aqui. Também não deixe de se inscrever. De se inscrever, eu já falei, né? Mas não deixe de ativar o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o Têxtil... É show. É show. Amor! Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Ah, o Chico não foi embora.